Olá, mais uma vez nós nos reunimos para a gente poder orar de acordo com a palavra de Deus, com a palavra de Deus nos dando as diretrizes, os caminhos, as temáticas que orientam a gente na nossa oração, né? Hoje nós vamos ver o texto de Gênesis no capítulo 2 e vamos tirar dali algumas coisas que servem para poder nortear a oração que nós vamos fazer, tá bem? Então eu vou pedir a você que abra aí no texto de Gênesis no capítulo 2, versos 1 até o 17, é a leitura de hoje. Diz assim o texto: Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. E ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Para os lados do leste, ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todos os tipos de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison, que percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que percorre o lado da Síria, é o Tigre, e o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Até aí só. Quais são as temáticas, então, que a gente pode tirar daqui para poder orientar a nossa oração? Bom, a gente percebe logo de início, não é, que o texto começa como uma emenda do capítulo 1 de Gênesis, porque ali vai dizer a respeito do último dia, do sábado, não é? Quando a Bíblia fala que Deus descansa. É bastante interessante porque ele usa a expressão Elohim, a mesma do Gênesis 1:1, não é? Que é uma expressão plural de Deus. Deus é um ser que se manifesta em 3 pessoas: no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E a Bíblia fala que esses 3 foram eles que descansaram da criação, não é? Agora, é bastante interessante essa expressão quando diz que Deus descansou. Será que Deus cochila? Será que Deus dorme? Quando a Bíblia usa essa expressão, ela usa dizendo que Deus descansou da obra da criação, não é? Mas Deus, ele trabalha em todo o tempo. Você imagine se um dia Deus parasse de sustentar todas as coisas. Todos nós morreríamos a um só tempo, não é? O próprio Senhor Jesus, ele fala assim: meu pai trabalha até hoje, que era um sábado, não é? E eu trabalho também. Deus trabalha todos os dias, mas ele descansou da sua obra de criação. Também é interessante nos versículos 4 em diante que Moisés, que foi quem escreveu o livro de Gênesis, não é? Ele usa a expressão Jeová Elohim agora. Essa expressão Jeová só é revelada lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 14, não é? Quando Deus fala assim: eu sou o que sou. Eu sou o que sou é a expressão Jeová, JHVH, uma expressão hebraica que não tem vogal, não é? Então ele usa essa expressão. Ele traz essa expressão de Êxodo e coloca em Gênesis, quando ainda esse nome nem havia sido revelado, o nome Jeová, e ele traz isso também contando algumas coisas das pessoas que vieram por tradição oral, não é? Os patriarcas foram passando um para o outro o que aconteceu exatamente na criação. E isso chegou até Moisés, e ele registra essa história.
Então, preste bem atenção em algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, a gente percebe que Deus ele vai se revelando também através dos antigos, não é? E o evangelho é passado de um para o outro, os cargos ministeriais são passados por imposição de mãos, e nós temos essa responsabilidade de passar aquilo que aprendemos para as próximas gerações, porque é assim que Deus trabalha, é dessa forma que Deus age, não é? E também, uma outra coisa bastante importante é que a cada homem que Deus faz, a cada homem que Deus cria, é confiado a ele um jardim, uma responsabilidade. Geralmente é a sua família, não é? É o seu pequeno rebanho, aonde ele tem que zelar, cuidar, instruir, ele tem que fazer com que esse rebanho seja bem conduzido e bem criado, para que depois eles também possam conduzir outros, não é? Porque essa é a nossa responsabilidade. Muito bem, pelo que vamos orar então? Pedir a Deus que nos ajude a continuar a fazer a sua obra, mesmo quando descansamos. É bastante interessante que quando Deus ele deu o sábado para descanso do homem, era o sábado para poder buscá-lo, não é? Então, no dia do descanso, ele tinha que buscar a Deus. Por quê? Porque Deus é o nosso descanso. Se eu quiser descansar na segunda, eu tenho que descansar em Deus. Se eu quiser descansar na terça, eu tenho que descansar em Deus. Porque sem Deus, o meu feriado, não é? Os meus dias de folga não são dias de descanso. Porque o meu ser integral só encontra descanso em Deus. Em Deus nós descansamos. Também é importante a gente adquirir o conselho, não é? Das pessoas que vieram antes de nós, pessoas que já adquiriram experiência, que já passaram pelos caminhos que nós estamos começando a passar. A gente tem que aprender o conselho. E a Bíblia fala que aquele que escuta o conselho dos mais antigos, ele adquire sabedoria. A gente precisa aprender isso, não é? E, em terceiro lugar, também para orientar a nossa oração, qual foi o jardim que Deus te deu? Aonde foi que Deus colocou você para você cuidar, não é? Para você estar tomando conta, administrando. Nós precisamos saber qual foi o lugar onde Deus nos colocou e administrá-lo bem. Porque não administrar bem e não tomar conta e não guardar esse jardim dá brecha para que o inimigo entre e de que alguma forma possa nos derrubar. Vamos orar? Pai bendito, nós te damos graças porque o Senhor é um Senhor que se revela de forma plural. O Senhor está na Trindade. Deus é um Deus trino, é um Deus que se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e nós te louvamos por isso. Te louvamos porque o Senhor concluiu a sua criação com perfeição. É muito bom saber, meu Deus, que tu és um Deus que sustenta todas as coisas, inclusive no dia de descanso. O Senhor continua dando vida, continua fazendo a terra girar no seu próprio eixo, girar em torno do sol, mesmo nos dias de descanso. E o nosso descanso está em Ti, Senhor. O nosso descanso está em Ti. Que a gente possa hoje nos colocar em Teus braços como criança desmamada, para que possamos, ó Deus, ser embalados por Ti. Em Ti, Senhor, nós colocamos todas as nossas ansiedades, todos os nossos caminhos, todas as nossas decisões, todas as nossas preocupações. Colocamos diante de Ti. Tu és o Deus que nos sustenta, Senhor. Tu és o Deus que nos sustenta. Tu és o nosso descanso. Quero Te bendizer também pelos conselhos dos mais velhos, daqueles que são mais antigos, daqueles que já andaram pelos caminhos que estamos começando a andar, que podem nos orientar a respeito dos buracos, dos obstáculos, podem nos dar, Senhor, estratégias para poder vencer. Ajude-nos a extrair a sabedoria daqueles que vieram antes de nós. Ajude-nos, por favor, assim como Moisés também recebeu a instrução de muitas coisas, muitos fatos históricos dos patriarcas, daqueles que vieram antes dele. Ó Deus, e também ajude-nos a administrar bem o jardim aonde o Senhor nos colocou, o jardim que o Senhor nos deu por responsabilidade, que pode ser um filho, que pode ser uma família, que pode ser uma empresa, que pode ser uma igreja, que pode ser pessoas, Senhor, que o Senhor colocou no nosso caminho para a gente poder cuidar, é o nosso jardim. Ajude-nos, meu Deus, que a gente possa fechar todas as brechas,
que o inimigo não encontre nenhuma oportunidade e nós mesmos não venhamos a desobedecer aquilo que o Senhor colocou como instrução nesse jardim que o Senhor nos deu para podermos administrar. Queremos dar-te glórias, queremos dar-te graças e pedir, meu Deus, que o Senhor nos ajude para que possamos levar a efeito a obra que o Senhor nos entregou nas mãos. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos conduza nesse dia, Senhor, e a gente aprenda, meu Deus, um pouco mais com a Tua palavra, a forma como o Senhor age, a forma como o Senhor pensa, a forma como o Senhor é. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia e que você possa ser abençoado e guiado pela sua santa e gloriosa palavra. Deus abençoe você.